Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e hoje estou aqui mais uma vez no estúdio RFN, do meu querido amigo Raul Ferreira Neto, para a gente poder fazer mais um episódio do Babacaio de Odé. E mediante a tantos assuntos, né, tantas situações que a gente vem vivenciando hoje em dia, a gente tem uma grande defasagem na nossa religiosidade. E eu posso falar um pouquinho pelo candomblé, que é a religião que eu professo, né? Então, ao longo desses meses que eu venho gravando aqui para vocês, com muito prazer, com muito orgulho, com muito carinho, inclusive eu continuo pedindo para que vocês curtam, se inscrevam, ative o sininho, manda pro amigo, manda pro pessoal do terreiro. Estamos aí aumentando a nossa audiência. Eu estou muito feliz, estou cada vez mais feliz por essa colaboração de todos vocês. E quero que vocês continuem ajudando o canal a crescer, porque é por conta de vocês que eu estou aqui, continuo fazendo esse papel, que me inspira. Vocês são a minha inspiração para eu poder continuar orientando, ajudando, né, acalentando um pouco o caminho de vocês, né? Para quem me procura para fazer um jogo de búzios, eu atendo praticamente todos os dias várias pessoas e eu continuo dizendo que vale a pena ser de orixá. Você que está em casa, ouça com carinho. Vale a pena ser de orixá. Sabe por que vale a pena ser de orixá? Porque orixá a gente sabe que é menos, sempre menos. Vale a pena ser de orixá porque a gente sempre tem uma esperança. Vale a pena ser de orixá porque a gente tem resposta para tudo. Vale a pena ser de orixá porque a gente tem folha e reza para tudo. Vale a pena ser de orixá porque a gente tem ofó para tudo. Vale a pena ser de orixá porque, independente da situação que você esteja passando, o calor que a gente sente do orixá nos conforta. De Ilê do Mar e do Criador nos conforta para que a gente tenha mais um dia pela frente, para ter mais um dia de esperança, mais uma palavra de fé, para a gente continuar acreditando naquilo que a gente deseja. Ou no nosso propósito. Vale a pena ser de orixá. Não desista do orixá por conta do ser humano. Não desista do orixá por conta que você encontrou uma pessoa ruim. Existem pessoas ruins no candomblé, mas o candomblé ele é maravilhoso. Por isso que eu sempre vou continuar dizendo, vale a pena ser de orixá. Então você de casa, não desista do teu orixá, do seu sagrado. Continue. E eu digo isso porque, gente, eu passei algum tempo também com esses mesmos problemas, né? De tentar encontrar pessoas que realmente vão me dar um caminho, um direcionamento, um ensinamento, sem querer somente algo em troca. Porque, claro, a vida ela é uma troca, mas a gente sabe quando a pessoa só quer algo em troca. Tem uma grande diferença, né? Se torna mais um interesse do que uma cumplicidade. Porque a casa de candomblé ela é uma cumplicidade da sua dedicação para com os ensinamentos que o sacerdote vai te passar. Então, vai de você saber se dedicar ali, vai de você saber se prostrar ali perante o seu sagrado e vai de você também encontrar um sacerdote, uma sacerdotisa que tenha um coração, que seja mais coração do que a razão. Porque hoje em dia a razão está falando muito alto. E não é errado a razão falar alto, até porque a casa de candomblé não é mais de pau a pique. A casa de candomblé ela não precisa mais ser de cimento queimado no chão. Por mais bonito que seja os adornos rústicos, nós de candomblé não precisamos viver mais como os nascenzalas. Não somos mais marginalizados, não somos mais oprimidos. Somos perseguidos pela intolerância religiosa, mas não somos mais como éramos no passado. O povo preto saiu já conseguiu a sua abolição e está cada vez mais ocupando espaços de poder na sociedade, que é imprescindível para o movimento, para o candomblé, para as práticas afro-religiosas e a cultura africana no nosso país. Somos um país com mais de 55% da população negra e devemos respeito e devemos uma equiparação social urgente, pois somos todos iguais.
Ubuntu diz sobre isso. Eu costumo sempre bater nessa tecla. Eu sou porque nós somos. E se o colegiado se torna, eu também me torno. Se o colegiado cai, eu também caio. Então, essa prática, essa troca é muito importante para nós de axé. É muito importante para você que é do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do ifá, da jurema, de qualquer nação de candomblé, seja Queto, Angola, Jeje, Efon, Ijexá, Batuque, Nagô, seja qual for, o tambor de mina, seja qual tradição afro-religiosa você seja, chegou a hora de nós nos unirmos de fato. Porque se não nos unirmos agora, se esse elo se romper, nós teremos um grande problema daqui para frente. Nós estamos esquecendo dos ensinamentos dos nossos antigos, trocando alguns fundamentos, que é fundamento, que foi passado, e se for tradição ou não, funcionou até aqui. Então vamos manter as nossas tradições, gente. É muito importante, você de casa, presta atenção. O candomblé ele tem tradição. E se a tradição, mesmo que foi posta, mesmo que foi colocada há 200, 300 anos atrás, que para você hoje não faz sentido algum e você não quer praticar, não faça, não seja do candomblé. Vá para alguma outra tradição que pratique. Mas quem é do candomblé tem que seguir o candomblé. Tem que seguir a tradição. A tradição não quer dizer que você vai ser arcaico ou fora de moda. A tradição quer dizer que você aprendeu numa casa que provém de uma linhagem que começou lá no princípio, que segue esse princípio. E que esse princípio deu certo até agora. Então, se você quer entender sobre o candomblé de fato, a gente tem que aprender sobre as tradições. E ser tradicional não quer dizer que se você não for, você não é legítimo. Mas ser tradicional, de tradição, quer dizer que você tem uma rama de uma casa que começou lá atrás, nas primeiras casas de candomblé. Ser de tradição é isso. Ser de uma rama, ser de uma família espiritual é isso. Não é porque é melhor ou maior, o axé tal é melhor que maior que o axé B ou C. É que você pertence a uma tradição. Na minha rama, na minha tradição, se faz assim. Olha que bonito se a gente for de candomblé e falar isso. Ah, quem que era seu pai? Meu pai era fulano de tal, filho de Beltrano, neto de Ciclano, pertencente à rama tal, oriundo da tribo tal lá da África. Olha que coisa mais linda. Isso é tradição. Então, tradição de candomblé não se muda. Tradição de candomblé se segue. Pode até se adequar? Pode até se adequar, mas não se muda. Tradição nos torna legítimos perante o candomblé. Você conhece uma pessoa que ela é tradição, seja ela qual for, gente, seja de qual nação for. Seja tradicional, seja tradicional. Para que você tenha princípios, suas raízes, sua rama, para que quando alguém te veja pro lado de fora, fala, aquela pessoa é de axé. Então, quando a gente tem o costume de falar assim, fulano é de axé, muita gente tem essa gíria dentro do candomblé, né? Ah, aquela pessoa, ela é de axé. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que aquela pessoa ela é de uma tradição conhecida, ou que pelo menos é de uma tradição respeitada. Seja o povo de Banto, o povo de Angola, o povo Queto, que é o mais conhecidos aqui em São Paulo, no Sudeste, na Bahia. Ser de axé é você seguir à risca um ensinamento que o seu pai teve, que passou, ou sua mãe, que passou para o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, e foi acontecendo de uma linhagem ancestral até o seu presente. Então a gente que entra no candomblé hoje, e eu posso dizer por mim também que eu sou novo nessa caminhada perante meus abás, né, que tem 40, 50, 60 anos de iniciação, aí 70, eu posso afirmar isso. A gente tem que respeitar o que eles viveram, porque foi a duras penas que eles aprenderam o candomblé. Antigamente tinha uma outra base educacional na sociedade e foram dessa forma que eles aprenderam. Foi a única forma que eles tiveram para aprender o candomblé. E tá tudo bem. Hoje eles não reproduzem aquilo que eles viveram de forma abrupta. Mas a gente, hoje, os novos neófitos, nós temos que saber se adequar e se colocar no nosso espaço religioso. Para que a gente não também sofra ou não reproduza para os que estão entrando agora. Porque eu estou falando por mim, mas eu entrei há 20 anos atrás no candomblé. Não é também há um ano passado, são 20 anos atrás. Eu entrei no candomblé, eu tinha 12 anos de idade.
Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo e frequento o terreiro de quimbanda que a minha avó me levava desde criança, desde os 3 anos, esporadicamente. Então, assim, era diferente o que eu via quando era criança do que eu tô vendo hoje. Então, pegando esse gancho de falar ser de axé, quer dizer que a gente precisa ter respeito por aqueles que vieram antes de nós. E ser saudosista é, além disso, respeitar aqueles que já se foram, os nossos essás. Então, quando o assunto de hoje que eu queria falar, gente, eu sempre costumo abrir um pouco para falar de candomblé, mas eu queria muito falar hoje sobre folha. Folha. A folha cantada, a folha rezada e a folha que a gente colhe para fazer os nossos banhos, para fazer os nossos ofós, para fazer as nossas obrigações. Muita gente me chama e fala assim, Babacaio, eu tomei buri, mas eu não vi folha no meu buri. Vai folha no meu buri? Então é muito complicado também eu falar somente pela minha tradição, porque nós estamos falando aí de uma ramificação enorme de tradições. Existem mais de 5, 6 nações de candomblé no Brasil. E com a introdução do Ifá no Brasil, que o Ifá já existe aqui, gente, desde a implementação do candomblé. As casas de candomblé foram fundadas por babalaôs e yanifás, ou eles vieram da África sem ser iniciado em Fá. Isso é uma coisa que ninguém consegue entender. Não precisamos segregar, precisamos unir. A única diferença é que muitos cultos foram perdidos. Existem mais de 60 orixás que nem se fala mais. Que hoje a tradição africana está despertando isso em nós. Então, por que a gente vai segregar e falar que só uma tradição é boa e outra não? Por que a gente não une tudo isso dentro de uma casa de candomblé que abrange todas as religiões afro-brasileiras e passa a falar que nós somos candomblecistas naturalmente? Não importa se você usa ideia Ifá ou não vai diferir você perante o orixá. Que para quem não sabe, o ideia Ifá que a pessoa usa no braço é o pacto de Ossan e Corumilá, para que os iniciados não tenham uma morte precoce. Para quando o Iku vier buscar a pessoa e olhar o ideia Ifá no braço, o Ilequé no pescoço, fala se a pessoa é iniciada. Né? Então, supostamente, aquela pessoa não vai ser ceifada da vida dela precocemente. Mas e o seu destino? E se você nasceu com vida curta, tem como arrumar isso? Tem como arrumar isso. Mas e se chegou definitivamente a sua hora? A gente tem que parar de querer colocar alguns dogmas acima de algumas tradições. Se o seu dogma ou sua tradição, da sua tradição afro-religiosa, fala isso e no candomblé não fala, respeita. Não dá para você querer mudar uma tradição de uma casa que está aberta há 30, 40 anos com algum ensinamento que veio novo agora ou que se foi relembrado agora. Entendeu? E eu quero falar com isso por quê? Porque hoje a gente está falando de folha e falar de folha de orixá ela é muito boa, é um assunto muito bom, porque a gente não entende o que de fato é a folha do orixá na nossa vida. A gente acha que folha de orixá é só para banho, e não é. Gente, tudo que você vai fazer, seja em qualquer tradição afro-religiosa, tem que ter folha. E a gente tem uma ligação muito grande com Ossan por conta disso. Ossan é o orixá, o Urumolé, responsável pelas folhas, sejam elas quais forem. Então, quando você vai tomar um banho de Oê, ou Minheró, a água que acalma. Então, você vai entrar numa casa de candomblé, passa por folha. Ali tem uma folha rezada. E, geralmente, aquele porrão com a folha quinada está perto de Ossan. Foi rezado folha. Foi rezado ali cânticos. Foi feito orô. Foi feito sacramento. Com folha. Para poder estar ali. O Urumolé foi assentado ali com folha, semente, com favas, com raízes. E por que o candomblé faz tudo isso sempre com folha? Por conta da nossa ligação com a criação do mundo. Por que é tudo feito com folha? Da mesma forma que é tudo feito com barro. Da mesma forma que é tudo feito com otá. A pedra que a gente pega na água. A água adormecida, que é a água da nascente.
Da mesma forma que a gente faz rituais com a baba do quiabo. Provém da criação da raça. A gente foi moldado com barro. Foram passados a baba do quiabo em nós. Foi colocados folhas em nós para trazer a nossa camada espiritual. Então, tudo que a gente vai fazer no candomblé é para reforçar o nosso ará, a nossa carne. E a folha está aí para isso, a potência da folha. Então, quando a gente vai fazer o banho, a gente tem que colher a folha. Ah, mas Babacaio, como que funciona colher folha? Eu vejo hoje em dia, você vai na casa de artigos religiosos, tá aquela prateleira enorme de folha, cada um com seu nome, tudo seca. Gente, é errado usar folha seca? Eu não condeno usar folha seca. Porque às vezes a folha é tão rara que ela vem da África, ela vem de algum outro lugar que só tem em determinado lugar e ela acaba secando. Pode usar mesmo assim? Pode, mas de uma outra forma. Entendeu? Porque quando você vai fazer um banho de folha, você tem que colher a folha. Você vai na Angola, no terreiro de Angola, eles têm reza para sair de manhã, assim como o Queto e o Nagô também tem. Tem reza para sair de manhã, para você ir lá colher a folha, para você estar rezando em silêncio. Pensamento ali, ó. Orixá é interno, não é? Espírito é externo, que eu já falei aqui numa gravação de Quimbanda. Orixá é aqui dentro, ó. Ocã, Ori. Você vai sair para buscar a folha, vai em silêncio. Leva uma moedinha no bolso. Se você for pra mata, eu vou até acabar ensinando aqui um ritual para você. Quer ter uma resposta boa de Ossan? Pega uma cabaça pequenininha assim, corta a cabaça no meio, né? Vai na boca de uma mata, pega ali um fumo de corda, um rolo de fumo de corda, bota aquele fumo de corda ali dentro, rega com mel aquele fumo de corda, um copinho com cachaça, compra aqueles cachimbinhos de barro pequenininho, bota um fumo dentro, acende ali, clama por Ossan. Clama por Ossan. Você tem que invocar Ossan. Tem rezas para você invocar Ossan. Muita gente canta, né? O merê, merê, tá ótimo também. Ou faz invocação, né? Ossan, o benedi, Ossan, caré, enfim, por aí vai. Você pode fazer da forma que você quiser. Mas você deve invocar Ossan para buscar folha na mata. Ou quando você quiser adentrar uma mata, mesmo que for a passeio. Porque o dono da floresta... Na floresta, na mata, tem muitos donos. E um deles é Ossan. Porque você vai passar por folhas, você vai passar por árvores. E toda árvore, ela tem dono, gente. Você vai passar por uma árvore, ela tem um dono. Cada folha tem um dono. Então, botou ali a sua oferenda com muito cuidado. Não necessariamente precisa botar vela para não botar fogo na mata. Mas se for com muito cuidado, pode acender uma vela, uma inã. Peça para Ossan, vai buscar tua folha com respeito, com carinho, leva uma moeda, bota ali no pé da mata, pegou do pé da árvore, joga uma moeda ali no pé da árvore também, passa a moeda no corpo, bota ali. Você tem que fazer essa troca energética com o orixá. Você tem que fazer essa troca energética com o Irumolé que tá ali, te concedendo a cura. Porque ó, a folha ela é a cura para tudo, para falta de dinheiro, para falta de amor, para falta de saúde, para falta do progresso, para falta da alegria. Porque tem folha que levanta a pessoa. A pessoa está com depressão, não descartando a medicina tradicional. Mas a folha, tem folha para isso, para a cabeça, para o ori, para despertar o ori. Tem folha para dinheiro, tem folha para o amor, para deixar você um pouco mais adocicado. Tem folha para quem está doente, enfermo. Então a folha ela vai curar. E a gente precisa resgatar isso pro povo de candomblé. Você que é de candomblé, você que é um pouco mais antigo, reforça isso com os seus mais novos. A essência que é você buscar uma folha na mata, você pisar no chão, você se abraçar, você abraçar uma árvore. Busca o natural. Quanto mais natural você for, mais perto do orixá você está. Você é de casa, presta atenção. Quanto mais natural você estiver, mais perto do sagrado você está. Consequentemente, mais curado você estará. Mais alinhado com a espiritualidade você estará. Então, qual que é o melhor caminho? O mais natural possível. Esteja mais natural possível. Pé no chão, folha no coração, o ori equilibrado e abraça uma árvore. Vai para o meio do mato, vai com o coração aberto, puro.
sem vício ali na hora, sem pensamento ruim. Não faça nada de errado no meio da mata. Se concentra. E eu peço que a gente continue ensinando essa essência que é simples. A essência básica, ela é simples para a gente poder ter uma vida plena. Não tem segredo. Não tem segredo para você ter uma vida básica simples, boa. E eu digo simples, não quer dizer que tem que ter menos dinheiro. Eu digo simples porque a simplicidade, ela provém daquilo que sai da nossa alma. Ter dinheiro é consequência de paz interior. Já disse isso daqui anteriormente. Então, foi para a natureza, respeita, faz o ritual, entrou na mata dentro, que folha você vai querer buscar? Diz o Itã que um dos Itãs, que a folha que a gente está precisando, geralmente é aquela folha que nasce no nosso quintal. Já aconteceu com você aí de casa? Me responde você aqui. Você está na sua casa e de repente nasce um pé de árvore diferente na sua casa. Até mesmo no meio do concreto ali, ó, pá, nasceu um pé de árvore. Diz o Itã, os antigos também diziam isso, que o Ossan fala com a gente quando a gente precisa tomar alguma banho de folha. Quando a gente não sabe qual folha que a gente vai tomar, o Ossan mostra, nasce o pé de árvore, muda, a folha nasce sozinha na sua casa. O pássaro traz a semente e nasce ali, germina. Então, se você não sabe qual folha tomar, vê no seu quintal. Tem folha que não vai na cabeça. Mas se você estiver em comunhão com o orixá, a resposta vem. Você não precisa falar absolutamente nada. Eu estava com um caso, de uma pessoa que ela morava no litoral, ela faleceu. Ela morava no litoral e na casa dela o chão era todo concretado. Ele tinha um jardinzinho lá, só que ali no canto nasceu um pé de tabaco. Folha de tabaco. A folha do tabaco. Para quem não sabe, o tabaco ele provém da natureza também, tá? Não é só industrializado. É uma folha, um pé normal, um pé verde. E nasceu um pé de tabaco ali no canto da folha. E ele estava passando por um problema de saúde. E aí ele falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E quando eu cheguei, que eu vi o pé de tabaco, eu peguei aquilo como um recado, porque o pé de tabaco nasceu bem perto da porta dele, de entrada da casa. Eu falei, nossa, um pé de tabaco do nada, né? A gente tem o costume de ver o pé de tabaco no meio do mato e tal, e nasceu no meio do concreto. Então o sagrado estava falando ali com ele, dando um recado para ele. E ele era uma pessoa muito intuitiva. E eu, quando eu cheguei ali no local, eu peguei o recado também. Então a folha, ela fala com a gente. Quando a gente passa no chão, tem muitas raízes passando por baixo de nós. As árvores estão então em conexão. As árvores estão interligadas. Tanto que tem muitos antigos que eu já ouvi isso. Vocês podem achar loucura, mas eu já ouvi isso. Quando você quiser mandar um recado para alguém, bota a mão na árvore e fala. Olha o nome da árvore. Vai levar o recado para mim, para fulano. É uma forma telepática? Pode ser. Vocês vão achar que é loucura? Pode ser, mas funcionava. Funcionava, porque as árvores elas estão interligadas. A folha está interligada com o mundo. Tudo tem folha. Se eu estou colocando a mão aqui num pé de figueira, num pé de aroeira, do outro lado do planeta também vai ter um pé de aroeira. E é irmão dessa, não é irmão? Não é da mesma família? Então, quando ele passar por um pé de aroeira lá, vai dar um recado nele que ele vai entender o que eu quero falar. É que hoje com a tecnologia, né, a gente acaba se distanciando mais do natural. Mas a gente tem que aprender a voltar com a nossa naturalidade, com a nossa essência. Quando você vai botar uma folha num cachimbo, que você vai, né, baforar o cachimbo, você vai fazer certos rituais ali com folha, você vai invocar certos elementos ali na hora que vai despertar certas coisas. Tanto que quando você inicia no candomblé, você tem uma folha sua própria. Você que é de candomblé, eu acredito que você tenha aprendido isso. Você vai se iniciar no candomblé, você vai ter uma folha específica sua. Qual que é a sua folha? Você já ouviu isso daí? Do seu pai de santo? Qual que é a sua folha? Ah, minha folha é tal, e a pessoa canta. E aquela folha, aquele canto representa uma folha. Tanto que quando a gente reza a folha da pessoa, a pessoa sente onde ela estiver. Que os antigos falavam isso, né? Eu vou rezar a tua folha, hein? Eu sei a tua folha. Por que isso?
era uma forma de poder também ajudar e controlar os filhos. Né? Que tinha a reza da folha, a reza da morte da pessoa, né? Enfim, para que a gente tivesse esse controle dentro do barracão. E o sacerdote conhecia tudo isso. Então, quando ele queria mandar algum recado para alguém, ele chamava a pessoa em pensamento e na folha rezada. Isso eu estou falando, gente, é um ensinamento muito antigo. E não é que eu aprendi com algum antigo, é que meu pai de santo, ele já era antigo e aprendeu com alguém mais antigo que ele ainda. É que eu, às vezes, até tenho que ficar relembrando essas coisas porque a gente não ouve mais isso. E a gente precisa reforçar isso hoje em dia. Porque pessoas me procuram hoje com alguns assuntos delicados que, mesmo eu sendo novo, eu não faço. Tem gente que quer fazer buri à distância, eu não faço. Eu faço um agrado ao ori da pessoa à distância. Vou ali, preparo, monto uma mesa de ori para a pessoa ali, boto a foto dela, né? Peço para a pessoa mandar uma roupa se ela não puder vir, em extremos casos. Porque tem folha ali, a folha vai na pessoa. A conexão da folha com a pessoa vai no ritual. Vocês estão entendendo? Aí passa no corpo da pessoa, vai pro ritual. Acabou o ritual, volta para a natureza a folha, coberta. Erofim, Erodá. Que é uma reza. Erofim, Erodá, Danixé Boreadá, Erofim, Erodá, Danixé Boreadá. Então, quando você vai rezar a folha, ela tá no começo, no meio e no fim. Tanto que o Ossém no barracão tem reza para cantar para o Ossém, tem folha durante o começo, o meio e o fim. Depois que o Ossém vai embora, há um ló levando tudo que é de ruim. Então, o candomblé ele tem começo, meio e fim para tudo isso. Não dá pra você chegar no candomblé, opa, cheguei, vou fazer de qualquer jeito. Não é assim. Folha tá no ebó, eboafi, eboadá, eboaláfia. Passou o grão, mas depois tem a folha pra cobrir ali, ó, otô. A folha lá oculta todo o negativo da pessoa. E oculta o que tá no ebó também. Porque ninguém tem que ver o ebó. Ah, o que vai nesse ebó? Não é seu ebó, então você não tem que saber. Mas quando é de um neófito meu, eu ensino. Fala, ó, seu ebó tem isso, 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 porque você precisa passar por isso, por isso, por isso. E pode ser que o mesmo ebó, para uma outra pessoa, mude algumas coisas. E é onde eu falo, não é porque a gente quer não ensinar, é porque primeiro que a pessoa tem que nascer com um dom, né? Porque isso a gente descobre na hora que tá fazendo ebó. Às vezes quando você tá fazendo ebó, vem um cochichinho aqui no pé do ouvido e fala com você, ó, bote tal coisa. Aí você tem que correr pegar uma folha, me pega uma folha tal, assim, assim, assado. Que às vezes vai pegar a folha, vai passar depois, às vezes pede pra passar antes. Ou a pessoa tá esperando porque depois que vai tomar ebó, tem um banho de folha também. Ó, prepara mais um banho assim, assim, assado pra pessoa, porque aqui tá falando, o Obi falou, ou alguém cochichou aqui no pé do ouvido. Então essa essência os antigos tinham, e muita gente tem hoje. Porque eu converso com pessoas que eu falo, eu estou perto de pessoas que eu quero ser igual. Ou pelo menos me espelhar para tentar me conectar com a mesma sabedoria dessas pessoas. Eu não perco meu tempo com pessoas que não constroem nada na vida. Até porque o orixá não perdia tempo, que eu que sou um mero mortal. Se o orixá, que era tão sagrado, eles viviam no meio de pessoas que realmente trariam coisas boas para eles, imagina nós, meros mortais que estamos aqui sofrendo na carne. Eu não vou perder meu tempo com pessoas que não têm nada a agregar. E eu digo de sabedoria, tá, gente? Porque eu conheço muitas pessoas muito humildes, financeiramente falando, que tem muito ofó, muita folha para passar. E outras pessoas que têm tanto dinheiro e às vezes só tem dinheiro. E tem que ficar bancando, hoje em dia, né, no candomblé tem que ficar bancando alguns pais e mães de santo aí porque tem dinheiro. E mais o ofó mesmo, a reza, a intuição, a vidência, o chamado, a pessoa não tem. Mas hoje em dia a pessoa compra tudo, compra diploma, compra chancela, compra tudo. E é triste isso, porque isso não perdura. Será que a pessoa... E você não tem que ser detentor de todas as folhas. É bom se você for? É bom. Mas você não aprende folha assim em um ano. Gente, tem noção que existem mais de 600 folhas, mais de 1.000, 2.000, 3.000 folhas no mundo. E cada folha tem uma especificação. Cada folha tem uma representação do orixá. Cada ebó, você usa uma folha tal, assim, assim, assado. Então, você não tem que ser o Google
o Google da macumba de folha. Mas você tem que saber aprender pelo menos ali o básico. Uma folha quente para passar na pessoa para poder dar caminho, uma folha fria para botar na cabeça da pessoa na hora do buri. Que é o que eu falo para todo mundo. Quando você vai dar buri em alguém, você tem que usar folha na esteira. Na hora de obrigação, então piorou, tem que ser com folha mesmo. Mas até para dar um buri, você tem que usar folha. Você coloca as folhas de uri na frente, com as folhas frias para acalmar o uri. As folhas do meio do corpo, para proteger o ará da pessoa. Tem folha para isso. E no pé, as folhas que esquentam. É cabeça fria e pé quente. Por quê? Para que você tenha paz de espírito e tenha agilidade na vida, que acontece todo dia por Orixá. Orixá, me traga paz e me traga saúde e vitalidade para poder continuar. Porque é isso que a gente tem que pedir por Orixá. Você de casa, presta atenção. Quando você for pedir alguma coisa, anota aí. Orixá, eu quero cabeça fria e pé quente. Boca calada e pé ligeiro. Por quê? Se eu tiver paz e tiver cabeça fria, a minha agilidade vai ser melhor. A minha agilidade vai ser mais concluída, com mais alegria, com mais felicidade. Não vou perder meu tempo com fofoca, com indaca de afofô, com ejó, com perseguição com os outros, comigo. Se eu tiver uma cabeça fria, um pé quente, eu tô na frente de muita gente que tá perdendo tempo aí, ó, no Tinguá, tá perdendo tempo aí no ejó, por o mundo afora. Não perca seu tempo com essa gente. Peça para o Orixá, cabeça fria e pé quente, para que você sempre esteja à frente das pessoas. E não porque a competição é com você mesmo. Você tem que se superar todo dia. Você tem que ser melhor a cada dia. Mas se você não tiver força, você não consegue. Por isso que a gente pede para o Orixá, cabeça fria e pé quente. Cabeça fria e pé quente. Para que a gente tenha bons caminhos nessa terra. Porque não é fácil viver, concordo. Mas com a cabeça fria e o pé quente, você vai estar sempre um passo à frente. Vigia a tua gira, viu? Então, gente, quando a gente pede isso para o Orixá, a gente tem melhor caminho para viver. E aí a gente passa por um buri ali, toma folha. Quando levanta o buri, aquilo também vai por cima do buri para cobrir. E o que o oráculo determinou, se vai para a mata, se vai para a água, né? Geralmente vai para a água para que a água leve embora, né? Toda a água desemboca no mar, né? Como diziam os antigos. Então, tudo aquilo vai fazer uma diferença muito grande para a pessoa. Muito grande. E é diferente, eu já conheci pessoas assim que, tomou o buri, não tinha nada. Tomou o buri com folha, dá uma diferença. Tomou ebó com folha, dá uma diferença. Tem que botar a folha, gente. Que seja uma folha de boldo. Hoje em dia o boldo nasce na calçada, né? Você vê boldo brotando pela parede. Pega um boldinho, coitado do Orixá. Ou coitado de você, faz as coisas com carinho, entendeu? Até porque você vai fazer plantar um axé na sua casa, vai folha. Você vai plantar uns berries em você, vai plantar axé em você quando você se inicia, ou vai plantar alguma coisa de proteção, ali tem folha. A folha tem que estar dentro da gente, tem que estar sobre a gente, para que nos proteja. Então, com uma casa de candomblé, tem que se louvar muito o sangue. Ou Catendê, né, na Angola, só que tem essa dualidade de Catendê com o sangue na Angola, que não cabe a mim falar porque eu não sou angoleiro, mas respeito muito essa divindade, esse inquice. No candomblé, a gente, no queto, né, a gente louva o sangue antes também, durante e depois, que a gente costuma chamar o ritual de Itá e o ritual de Ijê, né, que são os 3 dias depois da obrigação e o 7º dia. Por que a gente faz isso? Para poder falar para o sagrado, falar, a gente usou dos seus utensílios, traduzindo para vocês entenderem, tá? O que é o ritual de Itá e de Ijê? É de falar para o San e para Exu, falar, a gente usou os seus utensílios, estamos aqui devolvendo uma parte para vocês e agradecendo com o sacramento. Em determinados rituais, que hoje seríamos aborígenes, ofertando para o San de volta um pedacinho daquilo que foi usado. Em gratidão por aquilo que foi nos dado, nos emprestado, estamos devolvendo, entendeu? Então tudo é pego e devolvido dentro do candomblé, nada fica com a gente. Até mesmo os amuletos que a gente faz durante a nossa vida, depois que a gente falece, é devolvido para a natureza.
Os ibás, casos algumas exceções, são devolvidos para a natureza. As folhas que estão plantadas ali dentro de uma casa são devolvidas para a natureza. As folhas que foram plantadas no seu Oxu também são devolvidas para a natureza. Então, tudo que a gente vai fazer nessa vida tem que ter folha. Coloca folha dentro da sua casa, coloca planta da sua casa, folha, pé de mato, coloca flores, coisas boas dentro da sua casa. Se você quer ter um bom caminho, você tem que estar perto da natureza. Não adianta você querer colocar só coisa bonita, quadro, né, louça, porcelana, mármore. É muito bonito isso aos olhos de quem vê. Você vai ver numa casa de candomblé. A diferença de uma casa de candomblé, você pode saber aí por afora, não é errado uma casa de candomblé ter mármore, granito, piso, azulejo. Até é bom que tenham, né? Telhado bonito, para uma casa adornada muito boa. Mas uma casa de candomblé tem que ter folha. Chegou numa casa de candomblé, não tem folha na calçada, não tem folha dentro de casa. A pessoa sempre tem que comprar. Ah, mas não tem espaço. Planta no vaso. Uma casa de candomblé, ela tem que ter folha de orixá. Porque aí se você precisar tomar um remédio ali na hora, chegou um consulente, um filho de santo, pra você tomar um banho ali, ó. Você vai sair pra comprar folha no mercado que outra pessoa colheu. Pera lá, uma casa de candomblé tem que ter folha. Primeiro tem que ter mesmo, se é uma casa de candomblé. Mas os neófitos têm que ter folhas nas suas casas também. Ensine os seus filhos a terem folhas de axé na casa deles. Ou pelo menos a folha dele que vai salvar ele ali de uma perseguição, de um ataque espiritual, de uma obsessão, entendeu? É importante para vocês saberem a diferença uma da coisa da outra. Porque quanto a gente mais aprender, melhor nós somos na vida. Porque a gente aprende o ciclo da vida, mas a gente também tem que aprender a religiosidade. Para que nós sejamos bons religiosos. E não apenas para ficar na internet aí, debatendo fofoca das coisas que acontecem. Dar risada é bom, gente. Falar sobre meme, hoje em dia o meme está em alta, né? Falar sobre os acontecimentos da semana, isso é muito importante. Mas os fundamentos? Vamos discutir fundamento. Vamos discutir ensinamento entre nós, sabe? Eu conheço hoje, eu tô para dizer, tem tanta gente mais velha de santo do que eu me procurando. Eu fico preocupado com isso, porque a hierarquia do candomblé a gente fala que a gente não pode cuidar de alguém mais velho que nós. Mas o negócio tá tão feio que eu vou no jogo. Eu pergunto pro orixá, posso botar a mão nessa pessoa? Até abro o Obi pra perguntar, o Obi fala que sim. Por quê? Tá acontecendo certas coisas que a gente precisa falar, ó, pera lá, gente. Vamos revitalizar uma situação aqui. Vamos colocar alguns pingos nos is que é importante para nós, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, quando a gente vai moldar, fazer uma iniciação do orixá em alguém, tudo começa por ebó, né? Ebó ancestral, que também vai folha. Você está em casa, você vai preparar para ir para casa de candomblé, você pode tomar banho de folha na sua casa de candomblé, mas saiba que lá você vai tomar também. E nunca é demais tomar banho de folha. Nunca é demais. Até porque você tem que seguir um preceito depois que você tomou banho de folha. Então, se chegar lá, muita gente só joga o banho na cabeça, né? Mas o ideal é você se ajoelhar, né? Ou ficar de pé, tanto faz. Você bota a bacia na sua boca, toma 3 golinhos daquela folha, entendeu? Aí você pega um pouco da água, joga cada canto para você se reconhecer ali, ó, os 4 cantos dos hemisférios, entendeu? Para que todos os lados, ó, Tum Ossi, te reconheça. E ó, joga ali. Silêncio. Pede o que você quer em silêncio. Bate o seu paó. Faz o seu pajubá. Depois vai ali no pé do seu santo. Toma a benção, acende uma vela. Toma a benção do seu sacerdote. Isso é lindo. Isso continua sendo muito lindo. É porque hoje em dia parece que deu uma perdida nisso. Mas isso continua sendo lindo. Ah, mas hoje em dia não tem mais isso. Tem, com certeza, pode ter certeza. Eu te dou certeza absoluta que mais de 70% das casas de candomblé hoje em dia continuam fazendo isso. E é desses lugares que eu quero ficar perto. É amigos dessa gente que eu quero ser. Ah, não precisa tomar mais banho de folha. Toma quando quer, né? Eu não preciso mais. Eu tô aqui mexendo com folha, posso tomar um negocinho aqui. Gente,
A maior relíquia que a gente tem no candomblé é a longevidade. A nossa maior relíquia é a nossa longevidade. Quanto mais velha a pessoa se torna, mais sábia ela é. Ou pelo menos, mais o sagrado se aproximou daquela pessoa, entendeu? Respeitando algumas pessoas que têm alguma deficiência espiritual e acabam rompendo o seu contrato antecipadamente. Não soube ali ter algum ebó para poder recorrer ou não tinha conhecimento para poder romper aquele contrato que já estava assinado, da pessoa partir um pouco antes. Além de ataque espiritual, enfim, né, que tudo pode acontecer também, que a gente não pode ser hipócrita em dizer que não há. Agora, se você vai participar de uma casa de candomblé, entenda que tudo é folha. Tudo vai fazer com que você se remeta à folha. Até quando você for dormir, bota uma folha no seu travesseiro, bota uma folha na sua carteira. Você que está em casa aí, você que precisa de um aqué, de um ou, né, de um dinheiro, pega uma folha de acocô. Pega uma folha de acocô, uma folha simples de acocô verde, de preferência que você pegue do pé de acocô. Bota aí na sua carteira. Pede para Oxóssi, pede para os Aramefás, pede para Alaqueto, para que ele traga prosperidade, dinheiro, fartura, sucesso, que a sua carteira nunca falte o Ocossi, o Arafunã, que a sua carteira sempre esteja com bastante dinheiro, ou que pelo menos nunca lhe falte o básico para você sobreviver. Mas é a folha do acocô, que é a folha da realeza, é a folha da riqueza, que muita gente não sabe, mas agora você vai saber, que é uma folha básica, que todo mundo tem que saber. Folha da cocô. Pega ela do pé, bota na sua carteira, entendeu? Se puder botar a mesma folha, você pega duas, bota uma na carteira e bota uma lá no ibá do teu orixá. Faz essa conexão, orixá, ó, vai essa fé, assim, assim, assado, e deixa a folha ali. Na próxima função, troca a folha, descarta aquela folha na natureza, pega a outra e bota ali. Faça essa comunhão. A folha vai te trazer essa conexão. A folha vai te trazer essa intuição para você correr mais aqui, mais ali. A folha, ela tem esse poderio espiritual. Tá bom? Então, quando você quiser a prosperidade, por pesquisa com seu pai de santo, com sua mãe de santo, ou não é errado ler livros aqui, ó. Tô com um livro aqui agora, aqui, ó. Cidade da Bahia. Com certeza aqui deve ter alguma parte que fala sobre folha, fala sobre orixá, entendeu? A gente tem que se apegar a isso. Candomblés da Bahia, tem um livro muito bom chamado Candomblés da Bahia, que traz esse ensinamento de Odu, de folha, que a gente pode aprender. A gente deve aprender. É o ensinamento básico. A nossa Bíblia básica é isso. É o fó, é a folha, é a reza, mas é a força de pensamento também. É a força da palavra. Você reafirma aquilo todo dia ali, ó. Chega uma hora que acontece. Tá na bolsa? Bota umas folhas na bolsa. Vê qual que é a sua folha. Entendeu? Pega manjericão, faz um punhado de manjericão para você ficar cheirando ele o dia inteiro. Você que tem ansiedade, você de casa tem ansiedade, tá com muito problema na cabeça, pega folha de manjericão, faz aquele emaranhado aqui, ó, bastante. Você mesmo, não joga na água, deixa aquele sumo soltar ali na sua mão. Enrola num pano branco ali, ó, deixa bem amarradinho, fica cheirando aquele pano ali, ó, durante uma semana. Eu duvido que você não vai melhorar da sua cabeça. A ansiedade, deu uma crise de ansiedade, pega aquela folha, cheira forte aquele manjericão. A folha cura. O poder da folha. E não tô falando nem de banho, hein? É o cheiro da folha. E é um tempero, todo mundo usa na comida. E é um tempero, é uma folha que cura muito. Que as pessoas às vezes não dão valor. Manjericão, hortelã, melissa, lavanda, né, que você pode ter em casa. Você pode ter erva doce dentro de casa, são folhas doces. O cheiro difere o caminho, entendeu? Quer tomar um banho doce? Pega a lavanda, pega a erva doce, pega anis estrelado, cravo, canela, que também são folhas, são raízes, são favas. Você pode ferver esse banho e jogar na sua cabeça também para trazer aquele doce, aquele adoçamento que você precisa. Tá difícil o caminho amoroso, toma um banho doce. Para quem pode, bota um pouquinho de mel puro
Depois ali mistura bem misturado e ó, você vai estar doce. É folha. Por quê? Tudo vem da terra. E se nós somos do barro e o barro vem da terra, todos os minérios que tem lá, tem que ter em nós. Todos. E a pessoa adoece por quê? Tá faltando vitamina, não é isso? Você não ouve isso no seu médico? Você vai fazer um exame de sangue, aparece lá, falta de vitamina D, falta de vitamina tal. Por quê? Porque você está se distanciando do seu sagrado. Por que os antigos não tinham esse problema? Porque todo mundo tinha pé no chão, todo mundo tomava o sol adequadamente, todo mundo se alimentava bem, comia folha. Entendeu? Para você só ter uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Sabe a salsinha? Salsinha de tempero. Ele é um ótimo banho para mulherada tomar. Você que é mulher aí, geralmente das Iabá, de Oxum, de Iemanjá, faz um banho de salsinha para você ver se não dá uma melhorada. Ativa a parte feminina da mulher. Salsinha. E é um tempero. Mas o que o tempero faz com a comida? Dá o sabor, não dá? Se fizer o banho, vai fazer o que com a gente? Revitaliza o sabor, não é? Então, candomblé e a folha é a mesma coisa. A folha, ela tempera a gente, a folha dá força pra gente, a força revitaliza a gente, a força nos enobrece, a folha faz com que a gente tenha aquilo que a gente não teve no natural, ou que a gente está se distanciando. Então, gente, falar de folha é maravilhoso, porque eu gosto de relembrar que você tem que se reconectar com o natural. Se reconecte com o natural cada vez mais. Anda descalço em casa, pé no chão, pisa na terra, entendeu? Descalço na terra, no chão não, porque o concreto, né? A friagem dá, ainda mais nesse inverno que nós estamos vivendo aqui. Vai para um terreiro, pisa na terra, tanto que tem que fazer ebó descalço, não faz ebó descalço? Ali, ó, faz ebó na pessoa, ebó de Exu, ebó de Egum, enfim, ebó de qualquer coisa que você vai passar no corpo é descalço. Nunca vi ninguém tomar ebó de sapato. Nunca vi. E aí tem ebó ainda que tem que tirar algumas peças da roupa da pessoa ainda. Entendeu? Pra tirar aquela resma da pessoa. Passa a folha na pessoa ali. Entendeu? É importante isso. Então hoje a gente vai falar de Ossan. É uma divindade que, claro, eu não vou ficar ensinando o fundamento de Ossan. Mas geralmente vai todas as favas de todas as folhas dentro de um assentamento de Ossan. Por quê? Para que quando Ossan for falar com você, ó, precisa de tal folha. Ela vai saber falar ele vai saber falar qual folha que é, porque tem ali naquele assentamento. Entendeu? Então são coisas que você tem que pegar do básico e transformar isso no muito. Porque para nós, para nossa sobrevivência, é o pouco. Pra gente sobreviver no dia a dia, a gente precisa de muito pouco. A gente não precisa comer 6, 7 vezes por dia. Se a gente comer 3 vezes bem comido ali, ó, bem alimentado, com paciência, mastigando ali devagarinho, com muita eloquência, você não vai precisar comer mais que isso. Pega uma folha de laranja, você que tá com propósito orixá, vou ensinar outra coisa aqui, hoje eu tô te ensinando bastante coisa, hein? Pega uma folha de laranja, de laranjeira, acorda de manhã, bota ela aqui na língua, fecha a boca e fica de jejum até o meio-dia. Eu duvido que você vai sentir fome. Ah, mas pra que a folha de laranja? A folha de laranja, ela tem uma especificação para poder te manter firme ali. Bota a folha na boca. Fecha a boca, mas não fala. Se alguém vier falar com você, você fala, não posso falar. Propósito. Vai pra rua, vai pro candomblé, vai sair, tá com uma coisa na cabeça, tá com um boné, tá com alguma coisa, ou quer se proteger, bota uma folha aqui dentro, aqui uma folha de abamodá, de saião, né? Bota ali na sua cabeça, bota o boné por cima, vai embora. A folha, ela vai te proteger. Ela vai te proteger. Entendeu? Então, a folha, ela é imprescindível para tudo. Tá no seu trabalho? Bota um pezinho de arruda na sua mesa aí, ó. Bota um pezinho de arruda. Tem aqueles vasinhos pequenininhos que tem arruda, São Jorge, Padre São Jorge, comigo ninguém pode. Bota uma cabeça de alho ali dentro. Muita gente não sabe, mas o alho também pertence ao sangue. Bota uma cabeça de alho para tirar a negatividade, entendeu? Esteja
perto da naturalidade. Quanto mais natural você estiver, melhor será. Tá bom, gente? Falar um pouco de Ossan é pouco complexo, porque cada tradição cultua de um jeito. Mas ela é do começo ao fim pra gente. Ele é do começo ao fim pra gente. Falar de Ossan, esse orixá maravilhoso, é muito bom. A gente invoca ele. É o orixá feiticeiro. É aquele que tutibia as pessoas, deixa a pessoa uerê. Você sabe o que é uerê? Deixa a pessoa louca, se você não tiver cuidado com o Ossan. Que ele é o feiticeiro, ele tá ali, ó, ele é o matuto do mato. Imagina um caboclo do mato, abrupto, velho. Ele tá ali pra ouvir recado, trazer recado e ter muito respeito por Ossan. Na Nigéria, na África, muitos africanos usam Ossan para fins de bruxaria. Então vocês têm que ter muito respeito por Ossan. Orixá não é esse pantim que a gente coloca muito hoje no candomblé. Orixá, ele tem que ser temido, respeitado. Porque orixá existe, gente. É uma divindade, é Deus na Terra. Ossan, então, já tem por que a gente canta, quando acaba um ritual de orô, por que a gente canta a folha, a saçanha? Né? Ah, saueiro ege, ah, saueiro ege, ah, saueiro ege. Por que a gente canta a folha? Porque diz o Itã que só quem tinha o poder da folha era Ossan. Né? E diz o Itã que Oiá, com suas ventaninhas, derrubou a cabaça do segredo ali, ó, pá, quebrou, e cada orixá pegou a sua folha ali e fugiu. Ossan não queria distribuir as folhas para os orixás. Então, já que foi feito de uma forma abrupta, ele falou assim, a partir de hoje, quando vocês forem fazer seus rituais, todo mundo vai ter que rezar a sua folha. Oxum vai rezar sua folha, Oxóssi vai rezar sua folha, Ogum, enfim, Oxalá, entendeu? Todos os orixás têm que rezar sua folha, para que seja reconhecido por Ossan aquele ritual também. Que você vai fazer um orô de um 4 pé, né? A gente costuma fazer isso quando é bicho grande, né? A gente reza antes ou depois. Você que é de candomblé sabe. Se não rezou antes e não rezou depois, meu filho, não foi de uma forma completa. Para você ver o quanto é importante o Ossan na nossa vida. A medicina hoje, o remédio, a farmácia, ela pega a matéria-prima da farmácia é o quê? É a folha, é a medicina, é o Ossan. Ossan é o pai da medicina. Ossan é o pai da medicina. É o dono das folhas e é o pai da medicina. Tem um Itã de Ossan que ele tinha um filho chamado Feitiço. E Orumilá tinha um filho chamado Ebó. Isso é um grande Itã, muito legal de contar. E os dois entraram em desavença, Ossan e Orumilá, né? E eles falaram assim, eles queriam saber quem tinha mais poder. Então, Ossan preparou o filho, o Feitiço, com todas as magias, todas as medicinas ali para sobreviver. Eles tinham que ficar 7 dias enterrado numa cova. E quem sobrevivesse seria o melhor, né? Eles tinham essas disputas. Aí Ossan preparou o seu filho todinho com magia, plantou magia da cabeça aos pés no filho. Depois, Orumilá colocou o Ebó. Vai lá, Ebó, que depois a gente resolve. Aí, os dois ficaram enterrados. O primeiro dia foi tudo bem, o segundo dia foi tudo bem. No terceiro dia, o Feitiço começou a faltar o ar, faltar comida, começou a sentir fome, tava no buraco. E Orumilá mandou o rato Ecutê ali, ó, para dentro da terra, até a cova de Ebó, para que o ar passasse, a comida seja levada. Por isso que a gente tem que respeitar muito esse animal, o rato. Por mais que ele seja perigoso hoje na sociedade, o rato pertence a Ifá, Orumilá. E a gente deve muito respeito a ele, porque eles quem faz os caminhos do embaixo da terra. Então, o rato levou água, o rato levou o ar, o rato levou comida. E Ebó sobrevivendo ali, ó. Comendo, bebendo, respirando. E Feitiço tava ali ficando inquieto. Feitiço virou para Ebó e falou, Ebó, me ajude. E Ebó falou assim, eu ajudo com uma condição. Aonde tiver Ebó, Feitiço respeita. Então foi feito um acordo. Foi feito um acordo entre os dois. E hoje, por isso que quando a gente fala que a pessoa toma Ebó, ela se livra da morte, ela se livra de feitiço, ela se livra de ataque. Porque tem um acordo entre os dois.
Se existe o ebó na pessoa, o feitiço ele não vai pegar na pessoa. Não naquele momento, tá? Não vai tomar um ebó uma vez na vida outra morte e achar que o negócio não vai te livrar, porque, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tomou um ebó, tá em ataque, toma o outro. Entendeu? Mas esse pacto entre os dois é por conta disso. Ebó salvou o feitiço da morte. E aí o elo entre os dois, que não houvesse, o Ossan achou que o feitiço era maior que Ebó, né? Então, depois que eles saíram do 7º dia, o Urumilá, o Ossan foi para o Urumilá e falou que o meu filho era o melhor e tal. E aí ele falou, não, pai, eu só sobrevivi por conta de Ebó. Então tem essa ligação, assim como a ligação de Eledumário com Yamin, né? A parte masculina, a parte feminina, tudo tem um elo de ligação. Tudo nessa nossa vida a gente tem que saber o básico e o essencial para a gente sobreviver. Ninguém é maior do que ninguém. A mulher ela tem um poderio maior espiritual do que o homem? Tem, mas é através do homem que é o único detentor de 2 sangues no seu corpo, o sangue branco e o sangue vermelho. E é através desse sangue que a mulher precisa reproduzir. Então, o Criador ele foi tão perfeito que tudo é equiparado na sociedade, espiritualmente falando. Tá? Tirando toda a ideologia social, tô falando aqui de religião. O homem precisa da mulher, o lado masculino precisa do lado feminino. Se não tiver esse equilíbrio, gente, não vai, não caminha, não prospera. Por isso que para iniciar precisa de um homem e uma mulher junto. Por isso que você vai fazer certos rituais, tem que ter uma folha masculina e uma folha feminina. Tem tudo, os dois lados tá aí, ó. Tem tudo. Tudo que você possa imaginar tem um equilíbrio. Então a questão de Ossan, a questão do feitiço com ebó é isso. Se for tomar ebó, você vai estar livre de muita coisa. Mas às vezes você vai ter que tomar 2, 3 ebós, porque você tá tão... com o burucu tá tão grande em você, que um ebó só não vai dar jeito. Por isso que eu falo, ebó, ele é prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Porque se você toma ebó para prevenir, presta atenção, é melhor que você tome um ebó para se prevenir de alguma coisa que possa vir, do que ter que tomar o ebó para remediar, que às vezes não vai surtir o mesmo efeito que teria surtido. Então você que está em casa, você passou por um jogo que pediu para você fazer um ebó e falou o motivo pelo qual você tem que tomar o ebó, mesmo que naquele momento você se sinta bem, tá tudo equilibrado, tome o ebó. Dentro das suas condições, dentro da coerência do sacerdote também, tome o seu ebó. Entendeu? Mas tá tudo bem. Tome o seu ebó. Ebó não é só pra coisa ruim. Ebó para te livrar também de algo que possa vir a acontecer. Você toma ebó pra te limpar e depois toma ebó pra agradecer. Ebó afi, ebó adá, ebó alaf. Ebó é bom pra tudo. Mas que sejamos sempre, que nós possamos sempre tomar ebó pra precaver do que pra remediar. Porque pra remediar depois pode ser tarde demais. Então vai tomar ebó, toma ebó de prevenção. E não de medicação. Porque o tratamento pode demorar um pouco mais e pode ser tarde demais. Então presta atenção. Vigia a tua gira. Presta atenção. Ebó de prevenção é melhor do que ebó de medicação. Tá bom, gente? Eu acho que eu já falei bastante, né? E eu vou falar um pouquinho agora. Gente, se inscreva aí no canal. Dá uma ajuda pra nós aí, por favor. Pra vocês mesmos, pra poder continuar falando. Pra poder... Ajude a instituição. Lá em casa nós estamos agora na campanha de inverno. Se vocês quiserem doar qualquer coisa, coberta, roupa, nós estamos aceitando tudo que vocês quiserem para poder ajudar as pessoas em situação de rua, né? As instituições de caridade, a gente tem uma parceria muito grande. Lá em casa nós somos uma associação beneficente, né? O Axé Otaiosi é uma instituição beneficente e a gente recolhe muitas coisas. Roupas, né, alimentos, tudo que vocês sentirem no coração de doar para a instituição, né? Eu sempre deixo aqui o QR Code também da casa aqui do Pix para poder fazer doação. Essas coisas são voltadas para a instituição, porque a casa de Candomblé ela tem que estar aberta sempre para as pessoas em situação vulneráveis, ou até mesmo para quem vem para se cuidar espiritualmente e às vezes não tem condição de fazer. E se tem uma ajuda ali da casa, a gente ajuda através do merecimento da pessoa, né? Porque hoje em dia a pessoa quer tudo, mas não tem. Às vezes ela tem, às vezes ela não quer comparecer. E a questão é mais de saúde, né? Eu ajudo muitas pessoas em questão de saúde.
Se a pessoa não tem condição de pagar o ebó, de fazer um jogo, ela tá precisando de uma ajuda em questão de saúde ou de um trabalho, de emprego, eu ajudo. Eu ajudo, né? Ah, se a pessoa for ingrata, se você for fazer o bem esperando algo em troca, ou não tendo a ciência nem gratidão, você está fazendo um caminho errado. Então, gente, não espere nada em troca. Faça a sua parte que uma hora o orixá te recompensa. Eu falo que eu sou muito grato por aquilo que eu sou, porque eu já ajudei muita gente que depois me deram as costas. Mas talvez lá na minha vida eu possa ser que alguém tenha pensado isso de mim também. Então a vida é uma troca. O que acontece aqui, acontece lá, e essa troca ela vai acontecendo. Né? A gente tem que sempre ter uma remissão dos nossos, do nosso passado, se tiver algum desequilíbrio, tá? Queria agradecer também o nosso patrocinador oficial aqui, a Talismã Velas. Você que está em casa, coloca no Instagram aí, @Talismã Velas. Velas aromáticas, velas com essências maravilhosas. Agora, na minha mesa de jogo, só tem Talismã Velas. Que vem com cheirinho de alecrim, vem com cheirinho de capim santo, vem com cheirinho de cravo, canela. E ainda bota o nomezinho lá dentro, viu? Babacaio de Odé, tudo. Tá cheio de frescura. Olha lá no Instagram, Talismã Velas. Para vocês, eles entregam para todo o Brasil, pelo mundo afora, tá bom? Se inscrevam aí, gente, no meu canal aí, no canal do Babacaio. Spotify, @Babacaio de Odé, Instagram, Facebook, TikTok, Babacaio de Odé. Vamos fomentar as redes sociais, vamos fazer a nossa religião se tornar uma referência. E eu faço um apelo para vocês aí, gente. Você que está em casa, a única bandeira que a gente tem que levantar no meio dessa guerra é a bandeira da paz. Independente de lado religioso, independente de partido político, a única bandeira que você, religioso, tem que levantar é a bandeira branca da paz. Não tome partido de um lado, porque esse lado não está preocupado com a sociedade. Eles estão preocupados com o poder. Então você que é religioso, levante a bandeira da paz e peça para o Obatalá, Oxalá, Orumilá, apaziguar a paz entre as nações e entre os países. Porque só quem perde é a população. Não é um país A ou um país B. São as pessoas. Somos nós que sofrerá e quem perderá. Então a única bandeira que você tem que levantar é a bandeira branca. A guerra tem que existir para acabar com a paz. A guerra existe para acabar com a paz. Mas também sem paz não há guerra. Eu até entendo. Mas enquanto há guerra, que pensamos e proclamemos a paz somente. Tá bom, gente? Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Peço que vocês estejam sempre atentos aos sinais do sagrado, atentos a tudo que possa vir nos construir, nos edificar, nos melhorar como ser humano. Isso é muito bom, tá bom? Então, gente, fiquem tranquilos. Mais um episódio do Babacaio de Odé. Muito, muito obrigado. E que a gente se encontre cada vez mais vezes por aqui, viu? Beijo no coração de todos. Vigiem. Vigia a tua gira. Até mais.